Muito bem, pessoal, estreia do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA, simplesmente um amasso do Palmeiras, então bora conferir toda a repercussão e análise da mídia esportiva, trazendo todos os detalhes aí desse empate do Palmeiras, que poderia ter saído com a vitória, mas as duas defesas, tanto do Porto quanto do Palmeiras, foram muito bem nessa partida. Então vamos conferir tudo isso aqui agora. Eu peço para vocês verificar se está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A gente analisar a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, 0-0 contra o Porto. A gente vai bater um papo aqui com o André Kfouri, com o Vitor Birner e também com o Jean Oddi. Daqui a pouquinho tem um Botafogo, tô sempre lembrando aqui, hein? Depois do jogo do Botafogo, que você vê no Disney Plus, tem linha de passe também. É sempre assim, durante o Mundial de Clubes tem brasileiro em campo, na sequência a gente tem edição do linha de passe, tanto na ESPN quanto no Disney Plus. Jean Oddi, olha, ficou um gostinho amargo, né? Porque se tivesse ter um vitorioso nesse jogo, seria o Palmeiras e em alguns momentos até amassou o Porto, hein? Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo boa jóia. noite para todos. Eu acho que sim, principalmente pelos 15 minutos finais. Para mim, até os 30 do segundo tempo, foi um jogo bem parelho, como eu imaginava que seria, né? Essa coisa também, eu via muita gente no Brasil tratando o Porto como se fosse um time de segunda divisão de Campeonato Brasileiro. E, obviamente, não é bem assim, né? O Porto é um time que tem bons jogadores, tem muitas promessas, é um time jovem que não fez uma das suas melhores temporadas, é verdade, mas se você for ver em qualquer avaliação, inclusive de valor de elenco, o Porto está até acima do Palmeiras. Dito isso, acho que foi um jogo parelho até mais ou menos 30 minutos do segundo tempo e a partir dali o Palmeiras amassou o Porto, como você disse, e acho que muito por esses 15 minutos finais, pelas chances perdidas, né? Aí não apenas nos 15 minutos finais, mas acho que... No final do primeiro tempo, né? Aquela sequência de 4 lances ali, né? 3 lances, um em seguida do outro e tal. O Palmeiras, de fato, teve chances claras para vencer a partida. Não venceu. Não é nenhum desastre, eu acho que pelo que a gente viu do primeiro jogo, que também foi um jogo muito equilibrado, o primeiro jogo da chave, né? Sim. Entre o Al-Ahly e o Inter Miami, a gente viu um jogo muito equilibrado, porém muito diferente, porque foi um time de um tempo de um e um tempo de outro. Mas a impressão que dá é que o Palmeiras tem condições de vencer esses outros adversários. Agora, cara, é mata-mata, é um jogo, então... obviamente tudo pode acontecer para qualquer lado. De fato, eu acho que pelos 15 minutos finais, o Palmeiras, principalmente por esse período, o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer e de garantir, mas dar um grande passo em relação à primeira colocação da chave que, olha, pelo que a gente viu, vai ser importantíssimo, porque quem ficar em segundo muito provavelmente pega o PSG e acho que quem for pegar o PSG já começa ali, né, por mais que a esperança seja mantida, quem for pegar o PSG, a tendência é que se despeça nas oitavas de final. Se for cruzar com o PSG, já é para pegar a organização ali do clube. Falar, olha, quem organiza a viagem? Você já pega a passagem de volta, já vamos voltar e tudo, já reorganiza tudo, se prepara para o brasileiro, porque a coisa vai ser complicada mesmo. Essa é a sensação, né, André? Porque assim, agora é um Palmeiras que possivelmente vai ter que vencer seus 2 jogos, claro, com adversários que o Palmeiras pode vencer, até pelo que a gente viu na noite de ontem, o confronto entre o Al-Ahly e o Inter Miami, mas assim... se obriga a vencer esses jogos para tentar a primeira colocação, para fugir desse cruzamento, porque o PSG está, assim, insuportável, e isso foi um elogio. William, insuportável é um elogio às vezes. Boa noite a todos, especialmente às pessoas em casa nos assistindo. A gente tem uma tendência que eu acho que é natural a prestar mais atenção nos encontros entre times brasileiros e times europeus, né? E por causa disso que esse jogo do Palmeiras com o Porto já estava marcado, né? Desde que ele foi... determinado pelo sorteio, porque, na minha opinião, é claro que eu posso estar errado, é o jogo que representava a menor distância técnica entre o time brasileiro e o time europeu. O outro jogo que eu acho que chama uma atenção semelhante a essa é o jogo entre Flamengo e Chelsea, que não é a estreia do grupo para os dois, mas porque o Flamengo, por potencial, é o time de mais qualidade no Brasil, teoricamente falando, e o Chelsea é uma equipe muito jovem, irregular, até certo ponto estranha em relação ao seu desempenho, identidade de jogo e tal. E eu realmente acredito que o Flamengo tem chance nesse jogo de ganhar. Também acho. Mas o assunto não é esse, o assunto é o jogo de hoje. E eu entendo que o Palmeiras esteve muito próximo, acho que todo mundo que viu o jogo com atenção
percebeu isso, eu concordo com o que o Jean disse. Acho que teve, por parte do Porto, uma queda física muito clara a partir da metade do segundo tempo. O comportamento dos jogadores geralmente mostra quando o cansaço bate de uma maneira muito evidente para eles, e o Porto passou a se interessar um pouco mais pelo passar do tempo do que com o jogo jogado, levou um calor bem considerável do Palmeiras no final. O Palmeiras teve chances, nenhuma delas tão grande quanto essa no final do primeiro tempo, em que, tudo bem, a segunda finalização foi em cima do goleiro, que já tinha se jogado, mas o Palmeiras teve muita possibilidade de abrir o placar naquela chance tripla, digamos assim. Eu acho que o jogo entregou aquilo que a gente imaginava. O jogo parelho, no primeiro tempo ríspido até. Sim. Acho que a arbitragem poderia ter sido um pouco mais enérgica. O jogo mais faltoso até aqui, né, do Mundial. Algumas faltas um pouco exageradas, eu entendo, de parte a parte, mas mais do lado do Porto. Sim. E esse jogo tinha uma história, né, uma sub-história que era legal, que é o fato do Porto ser um time, obviamente, do país do Abel Ferreira, e isso fazer com que o técnico do Palmeiras tivesse se preparado muito. Não que ele tenha feito mais coisas nessa preparação do que ele normalmente faz, mas o Gustavo Zupac, durante a semana, trouxe informações para a gente, de jogadores mencionando as oportunidades que o Abel teve para colocar algumas coisas ao longo das últimas semanas, quando o Palmeiras até estava mais envolvido em outras competições, para que o time estivesse bem preparado para esse jogo de estreia. Eu acho que o Palmeiras sai de campo lamentando não ter ganhado. E assim, se tivesse ganhado, seria igualmente importante ganhar os próximos 2 jogos. Aliás, vamos supor, né, teria sido muito ruim se o Palmeiras ganhasse do Porto e deixasse de vencer os outros 2 jogos. Sim. Porque você está lutando por uma classificação e você quer chegar em primeiro lugar nessa chave, para evitar um cruzamento que eu acho que vai ser cruel de qualquer maneira. Você escolhe aí o nível de crueldade que você quer enfrentar. Pode ser o Atlético de Madrid, pode ser o Botafogo. Pode até ser o Botafogo, Isso, Mas é que entre Atlético... Hoje me parece que o Botafogo está mais próximo do Atlético de Madrid do que o Atlético de Madrid está próximo do PSG. Eu não confiaria tanto nisso, porque a imagem que o Atlético de Madrid deixou hoje é uma imagem que eu acho que não é a real. E muito por causa da forma como o Atlético perdeu para o PSG hoje, eu aposto numa reaparição do time do Simeone com outra qualidade, outra camada. Não vem sendo um time confiável, mesmo na temporada, né? Mas eu entendo que como qualidade é um time com mais qualidade, que pode... Agora, em relação àquilo que a gente sempre fala, o brasileiro versus o europeu e tal, as análises prévias a respeito do que o Porto representa hoje no futebol de Portugal e no futebol de maneira geral foram comprovadas no jogo de hoje. É um time médio, no máximo. Né? Há quem diga que um campeonato que tem 3 times, o Porto ficou em terceiro. Há muito caminho para subir, nenhum para descer. E o Palmeiras, em determinados momentos, foi bastante superior. Bastante superior e, repito, acredito que no vestiário do Palmeiras agora existe uma lamentação por não ter ganhado o jogo. Até porque me parece, né, Birner, que o desempenho foi bom, né? A gente está falando de um resultado que no final não foi bom, porque é um empate. Eu acho que não é para celebrar esse empate, é para lamentar. Claro que não é um time europeu como outras equipes brasileiras tiveram pela frente em finais. Real Madrid, porque eram campeões de Champions League. É uma outra história. Agora a gente tem um monte de europeu, né? É bom lembrar. Antes você chegava teoricamente, nem sempre chegou o melhor, mas antes chegava teoricamente o melhor europeu para enfrentar o time brasileiro. Agora não vai ser assim, né? Exatamente. O próprio Borussia Dortmund, que vai enfrentar o Fluminense, ninguém vai dizer que é o melhor time europeu. Exatamente. Seria uma segunda prateleira, né? Seria uma segunda, não segunda divisão, mas uma segunda prateleira. Então é isso aí, né, pessoal? O Palmeiras deixou escapar a vitória aí contra o Porto, né? O Verdão jogou muito bem, defendeu muito bem também, pressionou muito bem, soube equilibrar ali defesa e ataque, né? Então o Porto também se defendeu muito e o Verdão teve diversas chances aí de abrir o placar, né? Estevão jogou muito nessa partida aí, jogou melhor ainda da forma que ele vinha jogando aqui no Brasil, foi pra cima sem medo, né? Faltou mais o time do Palmeiras calibrar o pé ali para conseguir sair com essa vitória e ficar com o pé na classificação aí. Mas ficou 0-0 aí, né? Então o Palmeiras pode sim buscar o resultado agora contra o Inter Miami e também
contra o Al-Ahly, né? Então, 2 adversários aí que não dá para saber como que o Verdão vai montar a equipe para jogar com esses adversários aí. Espero que o Palmeiras consiga classificar, porque seria uma grande injustiça aí pelo futebol que foi apresentado hoje, que foi um futebol de altíssimo nível aí do Verdão. Deu o seu melhor, mas infelizmente ficou 0-0, né? Empate bem amargo do Palmeiras, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam desse empate do Verdão aí, que foi uma grande partida aí. O Verdão jogou, quem achou que o Palmeiras ia jogar com muito nervosismo aí, acabou se surpreendendo, que o Palmeiras ficou bem à vontade aí, foi pra cima e jogou muita bola. Galera, vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!